Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Esperar mais um pouquinho, a gente já começa nossa aula de hoje. Bom, vamos orar para começar nossa aula, né? Hoje um assunto bem atual, que está presente sempre nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e que Deus nos oriente, nos ilumine, nos ajude a compreender a lição tão preciosa dessa manhã. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana debaixo dos teus cuidados, da tua vontade, da tua proteção. Te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa liberdade religiosa de podermos, ó Pai, abrirmos a tua palavra, discutirmos, aprendermos, ó Pai, e colocarmos em prática com a ajuda do Espírito Santo, Senhor. Nos ajude, ó Pai, ajude a mocidade, Senhor, cada jovem que possa se firmar cada vez mais, a cada dia nos teus caminhos, na leitura da tua palavra, ó Pai, no serviço da comunidade, na tua obra, Senhor. Nessa pandemia, ó Pai, que estamos mais afastados, que cada um possa estar sempre perto de ti, Senhor, buscando a tua orientação, a tua vontade sobre a vida deles, sobre os seus planos, seus sonhos, seus projetos. Obrigado, ó Pai, pela nossa escola dominical. Obrigado, ó Pai, pelos professores que têm se dedicado a ensinar a tua palavra, Senhor. Ilumina cada um, abençoe, ó Pai, a família de cada um e ajude, Senhor, a cada um a fazer a tua vontade, ó Pai, e expor da maneira mais simples e objetiva, para que todos possam compreender, ó Pai. Não apenas compreender, mas que o Senhor aplique essas verdades nas nossas vidas e nos ajude a praticá-la a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, hoje a nossa lição é a lição de número 9, é a lição sobre o materialismo limitador. Quando a gente fala de materialismo, logo nos vem à mente coisas materiais, busca por bens, por riquezas, por coisas materiais. Também é isso, mas o materialismo é até mais profundo e mais perigoso, porque não é apenas a busca por coisas materiais, mas é também a negação das coisas espirituais. Então, o pensamento materialista, que ele ensina, que ele crê, que ele prega? Que só existe a matéria, só existe o campo material, que não existe o espiritual, e que se Deus existe, que não existe Deus, e se Deus existe, Deus não interfere nas coisas materiais, no reino material aqui, no mundo material. Então,
O materialismo é uma forma de pensar segundo o qual as coisas espirituais são abstratas. Então eu só posso crer naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, na realidade materialista. Então o materialismo é a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria, o que importa é a matéria, e tem uma vida voltada à busca por coisas materiais. Então eu não cuido, eu sou materialista, então eu não cuido do meu espiritual, porque eu não creio que existe algo espiritual. Então eu vou cuidar o quê? Vou cuidar apenas da minha saúde, que é material, meu corpo é material. Vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus bens, da busca de sonhos, de projetos, de coisas tudo limitada a este mundo, a esta terra que nós podemos ver. Então o materialismo ele torna a vida muito fria e mecânica. Só existe o hoje, algo aqui, né? Não existe, morreu, acabou. E o que importa é o que a gente conquista nessa terra, nesse mundo. É o que a gente busca, o que a gente vive, os prazeres e as coisas que a gente consegue adquirir nesta vida, nessa terra. Mas isso é totalmente contra a palavra de Deus, porque lá em 2 Coríntios 4,18, olha o que diz a palavra de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, amados, a maior parte da nossa vida, realmente a gente busca, a gente gasta buscando coisas materiais, trabalhando, buscando o nosso sustento, e isso não é pecado nenhum, nós precisamos disso para sobreviver, para viver nessa terra. Mas a pergunta é: quanto tempo eu e você, quanto tempo nós gastamos buscando coisas materiais? E quanto tempo eu e você nós gastamos com as coisas espirituais? Então, se eu não tenho uma vida diária de devocional, de oração, de busca, de leitura da palavra, essa minha busca espiritual pode se limitar a 1 hora, 1 hora e meia no culto de domingo, ou 1 hora na escola dominical. Então, de 7 dias que eu tenho, de domingo a domingo, a minha busca pelas coisas espirituais pode se limitar apenas a 1 hora, 1 hora e meia, ou 2 no domingo. Ou diariamente eu tenho buscado. Então, às vezes, o materialismo, a gente pode falar: não, mas olha só, Danilo, eu não sou apegado às coisas materiais, eu não sou materialista, para mim, sou feliz e contente com o que Deus me deu. Mas e as coisas espirituais? O quanto a gente tem buscado? Qual é o tempo, qual é o espaço que Deus tem na minha vida, que as coisas espirituais têm na minha vida, no meu dia a dia, na minha semana? Então a maior parte da vida humana é dedicada à busca das coisas que são temporais. E as coisas que são eternas, muitas vezes nós deixamos a desejar. Entretanto, as coisas da terra, elas são passageiras, né? A traça corrói, o tempo, e nunca vai satisfazer a vontade do nosso coração. O coração do homem é enganoso, é ganancioso, busca sempre se satisfazer com algo material, mas esse algo material nunca vai satisfazer. Eu sempre vou querer mais, mais e mais, a busca por coisas materiais. Então eu quero passar agora, antes da gente entrar, aqui foi a introdução, passar um vídeo para vocês, falando um pouquinho do materialismo, como uma introdução também da nossa lição, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, de começarmos o estudo desse trimestre, é importante esclarecer algo. Não há nada de errado em ser rico, em querer crescer financeiramente e ter uma vida melhor e confortável para você e sua família. Não importa o que tentem te dizer, não é necessário ser pobre para
ser cristão. A Bíblia diz para não nos conformarmos com esse século e com as coisas que nos afastam de Deus, como o materialismo e a corrida alucinante pelo dinheiro. E nessa corrida fazem parte tanto ricos quanto pobres. O dicionário diz que materialismo é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Não é esse o retrato exato do nosso mundo e da nossa sociedade? Amar as coisas acima das pessoas, dos valores e de Deus. O problema não está no dinheiro, mas no amor a Ele. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. O amor é o centro do universo, do reino de Deus e do plano da salvação. Esse é o motivo do inimigo das almas utilizar do materialismo para afastar a nossa mente e coração do que realmente importa. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pensando apenas no hoje, dedicam suas vidas a adquirir bens, imaginando que só podem ser felizes com eles. Assim somos bombardeados por uma publicidade que nos seduz com conceitos e coisas que precisamos ter e ser para sermos de fato felizes. Uma explosão de sensualidade é usada para nos atrair, afastando cada vez mais a mente e o coração do Pai de amor. Uma cultura que nos leva cada vez mais a pensar apenas no presente e no eu, nos transformando em indivíduos narcisistas, egocêntricos, cheios de vaidade e presunção. Características que foram alimentadas pelo próprio inimigo e levou à sua ruína. Lembre-se que não é o dinheiro ou as posses que te faz importante. As riquezas desse mundo nada significam em relação à eternidade. Sua identidade não deve ser os bens que você pensa que possui. Você é raça eleita, escolhido para ser sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso é propriedade de Deus. Então por que você está preocupado em ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam? Ao contrário, ajunte tesouros no céu, que não podem ser destruídos, e coloque o seu coração junto ao do Pai. Que a paz seja convosco. Então, irmãos, aqui nós vimos que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É o quanto tempo a gente se dedica em buscar essas coisas. Então, é pecado eu querer ter um bom salário, eu querer ser promovido, eu querer ter um bom carro, eu poder viajar, conhecer lugares, ser rico. Isso não é pecado. Buscar uma vida melhor, confortável, se dedicar a isso de maneira íntegra, ética, de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso não é pecado. O pecado em si é o amor ao dinheiro. Amados, eu trabalhando há 14 anos na área financeira, eu desenvolvi alguns projetos e algumas palestras sobre finanças. Até a gente ia dar uma dessas palestras esse ano, mas por conta da pandemia não foi possível. Mas na Bíblia existem mais versículos que falam sobre dinheiro do que de salvação. Por que isso? Porque Deus já sabia o problema que o dinheiro causa, que o amor ao dinheiro causa. Então nós temos tantas parábolas sobre dinheiro, né? Nós temos tantos versículos falando sobre a raiz de todos os males é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Porque Deus sabia e sabe o quanto esse tema de materialismo, de dinheiro, de ganância é perigoso ao nosso coração, à nossa vida. E não precisamos ir muito longe, basta vermos os casos de corrupção, de morte, de filhos matando pais por causa de herança e vice-versa. Lá em Itanhaém, na minha cidade, teve um caso do patrão e da patroa que fez um seguro de vida para a funcionária e matou a funcionária para receber o seguro de vida do banco. E aí a gente vai por tantas questões e tantos casos que nós vemos por causa do amor ao dinheiro, da ganância. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que o dinheiro não nos dá conforto, não nos dá coisas que são até gostosas, né? E a gente, por exemplo, eu amo viajar, então se eu pudesse e tivesse bastante dinheiro para viajar, conhecer o mundo todo, nossa, eu ia estar bem feliz. Mas eu também sou feliz
porque graças a Deus, através do meu salário e do meu trabalho, eu consigo viajar, não pelo mundo todo, mas pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, viajar, descansar com a minha família, através do meu trabalho, que é digno, que é honesto. E aí a gente vai colocando várias questões desse amor ao dinheiro. E aí eu fiquei refletindo hoje e durante a semana, preparando a aula, que quanto tempo a gente gasta mesmo com essas coisas. Se for no meu dia, 9 horas, de 9 a 10 horas trabalhando. Aí de 6 a 7 horas dormindo, e aí quanto tempo lendo a palavra, quanto tempo buscando a Deus, e vocês que estudam, que trabalham e estudam, ou aqueles que têm filhos, tem que cuidar dos filhos e ajudar a cuidar dos filhos, ajudar na lição, no dia a dia escolar, e aí as coisas espirituais vão ficando de lado. E qual que é o materialismo? É o materialismo dentro da igreja. A gente pode ver lá em João 2, 13 e 16, na qual Jesus, essa situação que Jesus expulsou aqueles comerciantes, aqueles vendedores e cambistas do templo. Lá em João 2, 13 a 16, diz assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. E infelizmente, qual é a realidade hoje da igreja evangélica, a maioria delas? Transformaram a casa de oração, a casa do Pai, em comércio. Hoje as pessoas não vão para a igreja para adorar a Deus, elas vão para buscar as bênçãos. E aí a igreja virou um supermercado, um shopping cheio de prateleiras e lojas, onde eu tenho a bênção da saúde, da cura, a bênção da minha vida financeira, a bênção de... E eu posso escolher. E eu transformei Deus num servo. Eu não sou servo, Deus é o meu servo. E Ele precisa me abençoar, Ele tem que me curar, Ele tem que me fazer eu prosperar. E aí entra a teologia da prosperidade, na qual tão fortemente hoje em muitas igrejas invadiu as igrejas, transformando as igrejas em verdadeiros comércios. Pastores são marqueteiros, são grandes marqueteiros vendedores, onde oferece ao seu grande público, aos seus ouvintes, promessas de cura, de bênçãos, de prosperidade. E onde fica a adoração? Onde fica a busca em ser alguém parecido com Cristo? A busca hoje está em ter e não em ser. Valores estão sendo transformados. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Então os alvos estão ligados somente ao ter, ao possuir, e estamos envolvidos numa teia de propaganda enganosa, de insegurança, de coisas mergulhados no consumismo. Então, esses marqueteiros, esses pastores, essas igrejas, eles pegam essas 3 áreas nossas do ser humano que são tão importantes. A área financeira, a área de saúde e a área do coração, do amor, dos sentimentos. Pensa bem, se você não está bem numa dessas 3 áreas, isso afeta a sua vida. Você fica triste, abatido, tem problemas familiares, problemas no casamento, ou problemas no seu dia a dia. Então, se você está mal financeiramente, se você tem um problema sério de saúde, ou se você está solitário, sozinho, com problemas de relacionamento, no casamento, ou você se sente aquela pessoa que você tem orado para ser sua namorada, seu namorado, a pessoa, um casamento cristão não chega, não aparece, e aí você começa a buscar no mundo, achando que
que Deus esqueceu de você. Então essas 3 áreas tão importantes na vida do ser humano, eles atingem e eles oferecem produtos gospel, evangélicos, para poder suprir essa sua necessidade. Então o foco não está mais na vida interior, e sim na vida exterior. Não está mais em ter vida com Deus, mas sim em ter coisas que Deus me proporciona. Não é mais ir para a igreja para buscar, para adorar, mas sim para ter as bênçãos. E não há uma das blasfêmias maior do que transformar Deus no seu servo, no seu gênio da lâmpada, naquilo que eu desejo e que Ele tem que cumprir na minha vida. Então o evangelho consumista olha para a igreja não mais como um lugar de comunhão, como um lugar de adoração, mas sim como um shopping, um mercado onde eu consiga buscar produtos e suprir minhas necessidades físicas, emocionais, materiais. Então nós vemos, e aí falando mais agora a realidade jovem, nós vemos tantos shows, gospel, tanta coisa gospel e tantos cultos voltados para os jovens, que são verdadeiros espetáculos, onde os jovens se emocionam, se quebrantam e curtem aquele som, aquela boa música, aquele espetáculo, mas sai dali sem vida de oração, sai dali sem vida espiritual, sem mudança de vida, de atitude. E aí a gente vê cada vez mais o mundo gospel enriquecendo e as pessoas sendo vazias, buscando apenas satisfazer as suas vontades. Então nós vemos por que o evangelho, os evangélicos crescem tanto no nosso país e muitas vezes não faz o efeito que deveria fazer, o impacto que deveria causar na nossa nação, no nosso Brasil. Porque muitos desses que se denominam evangélico não têm uma vida realmente coerente com a palavra. Então nós, passando aqui para o texto básico da nossa lição, vamos ler lá Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses 1, 13 a 23. Fala sobre a excelência e a pessoa da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo está falando, amados,
sobre a supremacia de Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E o versículo 16 diz: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aqui cai por terra o pensamento materialista, onde não valoriza, onde acha que não existe o âmbito espiritual, as coisas espirituais, onde acredita apenas na natureza, porque eu posso vê-la, eu posso tocá-la, eu posso senti-la, e a força da natureza que impulsiona toda a humanidade, e a força do ser humano é o meu pensamento positivo, é o meu desejo, são os meus sentimentos, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, a minha força, o meu potencial, o potencial do ser humano, que é criativo, que é inteligente. Não há Deus, não existe Deus nisso. E a palavra de Deus é clara que em Colossenses Paulo fala, olha, nele foram criadas todas as coisas. E ele usa 3 termos, amados. Nele, por meio dele e para ele. Esse primeiro termo, nele, está apontando para o ensino de que todas as coisas criadas estão na esfera do poder de Jesus. Foram criadas nele. Está sobre o seu poder, sobre o seu domínio. Então é ele que sustenta todas as coisas. Então através dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segundo ponto, segundo termo aí, por meio dele. Está dizendo o quê? Que Cristo é o agente mediador da criação. Foi criada todas as coisas, mas essas coisas não estão por acaso. Eu e você, a natureza, as coisas que acontecem, essa pandemia e todas as coisas que aconteceram, acontecem e vão acontecer, não está acontecendo por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Existe um propósito em todas as coisas criadas. E essas coisas não estão à mercê da natureza, do ser humano. Essas coisas estão debaixo do poder de Deus, do sustento, da soberania. Então todas as coisas, tá lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Hebreus 1:2 nós lemos: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nele foram criadas todas as coisas, por meio dele a sustentação, não estamos por acaso, ele sustenta, e o terceiro termo, para ele. Cristo é o alvo e a razão final de toda a criação, que se move e que existe. Ele não é apenas aquele a quem todas as coisas devem sua origem, mas também é o agente divino na sua criação, é o alvo da nossa existência. Ele é o Senhor soberano de todas as criaturas. Tá? Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo apresenta aí a supremacia de Cristo em relação à criação em 3 pontos. Vamos resumir aqui em 3 pontos. Primeiro, ele é o Criador. Não tem nada de Big Bang, não tem nada de explosão, não tem nada do acaso. Ele é o Criador. Segundo ponto, ele é o mantenedor. Tá? Não estamos soltos por aí, ele controla todas as coisas. Ele sustenta, ele mantém. Coitado de nós, de todos os seres humanos, do nosso mundo, de toda a criação, se ele não sustentasse, se ele não mantivesse com sua soberania e poder. E o terceiro, toda a criação está debaixo do seu poder. Até quem não crê nele, até quem acha que ele não existe, está debaixo do seu poder, está debaixo da sua soberana vontade. E aí nós temos um versículo que diz como ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Antes de todas as coisas, antes de eu existir, de você existir, ele já era, ele já é. Ele é o princípio, o meio, o fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nele tudo subsiste. Essa é a supremacia de Cristo.
Nós não cremos no materialismo, nós cremos num Deus que governa, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Nós cremos que tudo está debaixo da sua soberana vontade. Nós cremos que eu não existo, você não existe, por acaso, apenas para conseguir coisas materiais, viajar, passear, casar, ter filhos e morrer, pagar contas e morrer, e acabou. Que triste seria isso. Muitas vezes parece que a nossa vida é isso. Estudar, trabalhar, aí eu tenho que constituir uma família, e aí eu pago boletos, conquisto algumas coisas, alguns sonhos são realizados, outros não, e aí eu morro e tudo acabou. Não. Existe um propósito muito maior. O propósito da minha vida, da sua vida, é glorificar a Deus. Gozá-lo para sempre. Então tudo que nós formos fazer, até as coisas materiais que nós adquirimos, até os sonhos que Deus nos proporciona realizarmos, é para a glória dele. Existe um propósito. Não porque nós merecemos, mas para a glória do nosso Deus. Então, amados, ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta o universo. Ele é o mantenedor. Ele é o centro da nossa vida e deve ser o centro da nossa vida. Mas, infelizmente, ele sendo o centro da nossa vida, nós estamos lidando e tratando ele como centro da nossa vida. Nós estamos buscando ele como o centro da nossa vida. Realmente ele é o centro da sua vida. Ou o centro da sua vida é o seu estudo, o seu namorado, sua namorada, o seu dinheiro, os seus bens, o seu trabalho, os seus amigos. E tudo isso que você tem, foi ele que te deu. E aí entra a mordomia cristã, né? Nós somos apenas mordomos. Mordomos. Deus me deu bens, Deus me deu uma família. Aquele carro não é meu, aquela casa não é minha, o saldo bancário não é meu, minhas filhas não são minhas. Tudo Deus me deu, me emprestou. E um dia ele vai tomar de volta para ele. No caso, né, das minhas filhas ou da minha família. E como eu cuidei desse bem maior. Como eu cuidei, como eu tratei as coisas materiais que Deus me deu. E se eu estou satisfeito e feliz com aquilo que Deus tem me dado. Ou eu sempre acho que o outro é mais feliz. Na abertura da escola dominical, o presbítero Antônio Juliano falou isso. De olhar sempre para o outro. Seja para o outro irmão cristão, ou seja para o ímpio. Eu falo, olha como ele prospera. A palavra de Deus fala isso, né? Olha como ele prospera, olha como ele tem saúde, olha como ele é feliz, olha como ele viaja, olha o carro que ele tem, olha como ele se veste e olha como eu sou, olha como eu estou, olha o que o Senhor tem me dado. Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu canto no louvor, Senhor, eu sou da diretoria da mocidade, Senhor, eu estou todo domingo na tua casa e esse sonho não se realiza e aquilo que eu quero não concretiza. Amados, estar feliz e contente com o que Deus tem te dado, entender o propósito dele na sua vida. Seja o propósito dele em você ter mais ou ter menos, mas ele nunca vai te abandonar. Você vai ter sempre o suficiente, o pão na sua mesa, o que vestir, o trabalho, o sustento. E aí quando Deus fecha uma porta na sua vida, eu tenho certeza que se a gente abrisse para cada um dar um testemunho, quando Deus fecha uma porta na sua vida, seja de trabalho, seja de relacionamento, que você acha que tudo acabou, nossa, não tenho mais aquela pessoa, acabou aquele relacionamento, aquele emprego, não tenho mais, aquela faculdade que eu não passei, Deus abre outras portas para cumprir a vontade dele e não a sua. Talvez a sua vontade seja ser médico, e a vontade dele seja que você seja um missionário. Talvez a sua vontade seja ser rico, né? Ter vários bens, viajar o mundo todo e usufruir com a sua família. E a vontade dele seja que você tenha uma vida mais escassa para aprender a valorizar mais o que ele já tem te dado. Então entender que tudo tem um propósito e que eu estou dentro desse propósito maior e que Cristo deve ser o centro da minha vida. Então o materialismo é isso, ele vai pregar que só existe o que é material, que a gente pode ver, tocar, e a busca constante nessa vida é para as coisas materiais.
Então, mas como que nós cremos isso? Nós que somos cristãos, através do quê? Nós cremos através da fé. É pela fé que nós cremos. Porque se algum amigo seu, algum parente fala assim, me mostra Deus, eu quero tocá-lo, me mostra realmente que Jesus existiu, me prove. E tem coisas que as pessoas vão querer que você prove, ou racionalmente, ou materialmente provar. E a fé, ela não é abstrata, ela é algo concreto. Nós vemos aí várias histórias de testemunhos, vários filmes baseados também em histórias reais, de que a fé moveu não só montanhas, moveu cidades, moveu pessoas, moveu famílias, mas não a fé pela fé, como é cantada aí, né? Com Gilberto Gil aí. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é a fé que não costuma falhar, é o nosso Deus que não falha nunca. Amém? É o seu Deus, que é invisível sim, mas real. Né? Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele, né, adoramos, ministramos o louvor. Então não é a fé pela fé em si, como nós já aprendemos aqui em outras lições, mas é a fé na palavra de Deus, é a fé em Deus, naquilo que Ele prometeu, nas suas promessas. Então a fé, ela não é abstrata, ela não pode gerar dúvidas. Eu acho que o céu existe. Eu acho que realmente Deus está falando isso, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho, e aí começa a duvidar. Algumas coisas você crê, outras não. Não, mas a Bíblia não é tão assim verdade, né? Foi escrita por homens, deve ter alguma falha aí, alguma coisa aí. Nós estamos em 2020, outra realidade, tanta coisa mudou. Então a Bíblia ela tem que ser... Tá tendo uma discussão muito sobre esse assunto, né? Onde que a Bíblia precisa ser reformulada, a fé precisa ser, né, hoje atualizada. A versão da Bíblia, a versão da nossa fé, para muitos aí, para muitos pastores, né, tá desatualizada. A gente precisa atualizar aí quando o nosso celular precisa ser atualizado, né, o Android, alguma coisa assim, atualização, né, pendente. Clica lá no botão, fica atualizando, né? Demora um tempo ali, fica atualizando os seus aplicativos. Muita gente que acha isso, que a Bíblia precisa ser atualizada. E a reforma, como comemoramos aí em outubro, 31 de outubro, a reforma existiu para nos trazer as verdades, retomar as verdades bíblicas, que estão hoje, em 2020, sendo deixadas de lado. Então a fé, ela também é apresentada como uma certeza, ela tem que ser uma certeza interior. Então eu tenho fé, essa certeza. Eu não posso ver, mas eu tenho certeza que existe. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é a palavra de Deus, infalível. E eu tenho certeza, pela fé, né, interior, no meu coração, que Deus colocou no meu coração, no seu coração, que o que Deus prometeu vai cumprir. Que são verdades que não podem ser deixadas de lado. E além de ser interna, essa fé também ela é externa. Por quê? Através dessa fé interna e dessa certeza que Deus colocou no meu coração, no seu coração, então eu coloco em prática aquilo que Deus requer de mim. Então ela não é apenas interna. Então a fé nos possibilita uma correta compreensão da criação de Deus, compreensão que o materialismo é errado, compreensão de que eu preciso permanecer na palavra e que Cristo deve ser o centro da minha vida. Então a fé, ela é descrita como certeza, como algo real, concreto, tá? Que pode ser verificado materialmente. Então eu acredito, eu creio internamente, porque Deus colocou essa fé no meu coração, então eu vou tornar essa fé, que aparentemente parece abstrata, em algo concreto. Como é que eu coloco essa fé em algo concreto? Atitudes, misericórdia, solidariedade, perdão,
fidelidade, adoração, vida com Deus, santidade, evangelismo, pregação, propagação do evangelho. Vocês entenderam, amados? Então não fique internamente. Essa fé, ela é externa, ela tem que ser externada através daquilo que Deus realizou internamente. Então o materialismo vai pregar para você e vai dizer para você que o que importa é o hoje, o que você conquistou. E amados, é muito triste aqueles que só creem que só existe essa vida, que só buscam o material e se esquecem do espiritual, se atentando às coisas que, se não vêm, elas são eternas. E aí, como que a gente pode concluir aqui? O universo não está reduzido a uma série de conexões materiais, mecanicistas, como se fosse uma engrenagem onde tudo funciona através da força da natureza, do universo, e que não existe um Deus. O universo, a realidade, os seres humanos são criados por um Criador, foram criados por um Criador. E esse Criador não deixou tudo à mercê. Esse Criador vive, existe e controla todas as coisas. O soberano não apenas criou, mas governa e mantém toda a sua criação. Não estamos aqui por acaso, essa é uma lição. Nós fomos criados com um propósito. E nós vimos isso na abertura da escola dominical. Então, como Deus faz tudo perfeito, né? A abertura da escola dominical já dando a introdução à nossa lição, dizendo que não estamos aqui por acaso. Não somos apenas matéria. E nós já vimos lá no início dessa revista, o pó volta, né? O corpo, né? Volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Não somos só corpo, somos corpo e espírito. Nada foge ao controle desse Deus. Nada pode impedir a sua vontade, a sua soberana vontade. Então não é o destino que controla as nossas vidas. E tem uma música que é bonita, aparentemente parece ser bonita, do Titãs, e aí o mundo toca essa música, né? E todo mundo canta, até os cristãos, e fala assim: o acaso vai me socorrer. Acho que é assim, né? Enquanto eu andar distraído. Aí fala: devia ter amado mais, ter chorado mais. É até bonito, né? Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter feito o que deveria fazer. Esse ponto a música é bonita. Mas aí no refrão fala: o acaso vai me socorrer. Não existe o acaso. Existe um Deus que governa todas as coisas, que tem um propósito na vida de todas as coisas, da sua criação, até essa pandemia, até todas essas mortes, até todo esse luto, existe um propósito. Então não é o destino que dirige as nossas vidas. E aí tem aquele hino, hoje eu estou bem musical, né? Tem aquele hino: as tuas mãos dirigem meu destino. Então não são as leis da natureza, não é o destino, não é o acaso, não é a força cósmica, o universo e os planetas, né, o horóscopo e tal, e cada um vai crer aí nessas forças. Não, só existe uma única força, é a força do nosso Deus, é o nosso Deus que é único, que existe sim e que governa todas as coisas. Esse Deus gracioso que nos criou e que com seu poder preserva todas as coisas. E aí, terminando, para refletir, tem algumas perguntas que eu já fiz durante a exposição dessa aula. Quantas horas por dia você gasta com o que é material, com as coisas materiais? E quantas horas por dia você gasta com as coisas espirituais? Você curte Deus? Dá um like aí, você curte Deus? As postagens de Deus, o que Deus está postando, já está na sua palavra. Deus postou, Deus publicou, está aqui. Você curte a palavra? Você crê que é a palavra de Deus? Você crê nas promessas de Deus?
da sua vida e então em qual espaço das palavras de Deus, das coisas espirituais tem na sua vida. Você passa um bom tempo com esse Deus? Passa um bom tempo conversando com Deus? Ou você só passa tempo pedindo? Buscando as coisas, buscando Deus sim, mas para que Ele satisfaça suas coisas materiais. Então cuidado, meu amado, que existe o materialismo prático. Lembra quando eu falei do ateísmo lá na lição? Do ateísmo prático? Então, muitos cristãos caem nesse erro. Eu não sou ateu, eu acredito em Deus e eu vou na igreja. Mas o meu dia a dia, na minha vida, é como se eu não acreditasse em Deus. Porque na prática, as minhas atitudes, as minhas escolhas, é como se Deus não existisse. Então isso é um ateísmo prático. E o materialismo prático é a mesma coisa. Eu falo que eu não sou materialista, eu não sou apegado às coisas materiais, né? Eu sou cristão, sou crente, olha, fui, né, lavado pelo sangue de Jesus, mas no meu dia a dia, a busca pelo material, pelo que é material, ela é muito mais presente, mais forte do que o espiritual. Eu cuido muito mais das coisas materiais da minha vida do que da minha vida espiritual. Então, amados, essa lição ela é muito ampla, mas eu espero que tenha esclarecido alguns pontos sobre o materialismo, que ele é muito mais do que buscar coisas materiais. Ele crê que Deus não existe, ele crê que só nas coisas que se podem ver. E aí vários pensamentos que nós temos hoje, em 2020, vêm desse materialismo, vêm das coisas que a gente já tem visto por aí. Os amados sabem, né, eu trabalho na área financeira e a gente vê o quanto que essa área é perigosa, né? O quanto que as pessoas se afundam em buscar coisas materiais. E muitas vezes não está buscando o sustento apenas, né? O pão de cada dia. Está buscando o status. Está se endividando para ter o celular mais caro. Está se endividando para poder ter um carrão do ano, para trocar de carro todo ano. Está se endividando para ter roupas caras. Ou não consegue parar de consumir. E aí entra num abismo, né? A vida financeira que tanto consome e prejudica o ambiente familiar. Eu já falei para vocês, né, do consumismo, né? Comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para exibir e mostrar para pessoas que você nem conhece. E aí a mídia vai tentando nos fazer cada vez mais consumistas, porque precisam vender, precisa girar essa roda econômica. E nós precisamos, como cristãos, consumir com sabedoria, com equilíbrio, né? Como foi dito aí, não é pecado ser rico, não é pecado buscar uma vida confortável, uma vida melhor, um salário maior, uma promoção, mas sim o amor ao dinheiro, e acho que isso ficou bem claro. Eu gostaria de encerrar com uma canção conhecida dos irmãos, que justamente fala do versículo em Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que eu sou, tudo que você é, tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você que Deus já te concedeu, é por Ele, para Ele e para Ele, para a glória dele. Então eu vou colocar essa canção para terminar a nossa aula de hoje. A Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amados, eu queria encerrar dizendo que Deus não vai te dar o que você quer. Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar aquilo que está dentro do propósito dele. Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Deus vai te dar uma família. Deus vai te dar um emprego. Deus vai te dar bens materiais, sim, porque ele nos abençoa, né, muito mais do que nós merecemos. Deus vai te dar tantas bênçãos, amados, mas é para a honra e glória dele. O que você vai fazer com essas bênçãos, seja elas materiais, espirituais, aí é responsabilidade sua. O que você vai fazer com a sua família, com as pessoas,
com seu emprego, com seu dinheiro, com seus bens, se você vai glorificá-lo ou não, se você vai usar para o reino dele, para a glória dele, aí é responsabilidade sua. Mas Deus vai te dar, nunca vai te abandonar, vai te dar aquilo que você precisa. Né? Nenhum justo vai mendigar o pão. Então que nós possamos ter essa lição viva nos nossos corações, nas nossas mentes, de que nós precisamos das coisas materiais sim, para vivermos, mas elas não podem tomar um espaço maior, né, nas nossas vidas do que Jesus. Jesus é o centro, deve ser sempre o centro. Que Deus abençoe, um ótimo domingo a todos. Isso mesmo, Carlinhos, nosso maior tesouro, a gente já ganhou, a salvação em Cristo Jesus, né, a nossa maior riqueza. Isso tem que ser motivo de alegria, né, de satisfação, de gozo, de júbilo para adorar. Então, se Deus quiser, logo mais à noite, nós nos vemos na casa de Deus, casa de oração, não casa de comércio. Casa de Deus, casa de adoração. Estaremos juntos adorando, celebrando a ceia, como um povo que entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bom domingo a todos, Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.